Olá, está começando mais um Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru, canal 22.2, trazendo para você a partir de agora as informações do Legislativo caruaruense, as notícias de Caruaru e região, entrevistas e muito mais. Eu sou Leonardo Santos, quem divide a apresentação comigo aqui também é a jornalista Gabriela Mendes, que retorna aqui para o Em Pauta na próxima quarta-feira. Vamos conferir então os destaques do programa de hoje. Caruaru reabre comércio com intensa movimentação nas ruas. Diocese de Caruaru faz coletiva para falar sobre funcionamento das igrejas. Em entrevista, o secretário de Saúde, Francisco Santos, fala sobre os casos de Covid-19 e uma ferramenta para monitoramento desses dados. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Em Pauta, que está só começando. Muito bem, a partir dessa segunda-feira, dia 13 de julho de 2020, Caruaru retoma algumas atividades do comércio aqui no município. Tá? Estão autorizados a funcionar, de acordo com o governo do estado, comércio varejista, salões de beleza, shoppings e lojas de carros. Tá? Eu vou pedir para o Ingresson colocar agora na tela algumas imagens da movimentação intensa que tem acontecido no centro de Caruaru. Essas imagens foram cedidas pelo portal Mídia Urbana, tá? Nós temos aí imagens da rua 15 de novembro, da rua Duque de Caxias, uma movimentação bastante intensa, a gente pôde acompanhar nessa segunda-feira com a retomada do comércio aqui em Caruaru após 100 dias sem funcionar. Nesse sentido do funcionamento do comércio, a Prefeitura de Caruaru informou que está realizando uma fiscalização intensa, tá? Vou ler alguns pontos aqui sobre essa fiscalização que está sendo feita pela Prefeitura de Caruaru no centro, para orientar a população sobre os cuidados sanitários em meio à pandemia do coronavírus, tá? A Prefeitura diz que dentro do planejamento, uma barreira sanitária foi instalada no centro da cidade, na rua 15 de novembro, e está orientando a população sobre os cuidados na volta às atividades. A Prefeitura informa também que a Destra manteve diálogo com as empresas sobre o aumento da frota de veículos e o número de viagens realizadas no transporte público, tá? Desde o mês de junho, as empresas foram orientadas a operar com 85% da sua frota, né, da sua capacidade. Os últimos 15% que vão completar aí os 15%, e então as empresas de ônibus retomarem as suas atividades com 100% da carga, só vai acontecer com a retomada das atividades escolares no município, que ainda estão sem data para retorno. Na semana passada, o governo do estado deu uma entrevista coletiva falando sobre esse retorno das atividades do comércio aqui em Caruaru e nas outras cidades do Agreste. Vamos conferir agora uma fala do secretário de Saúde, André Longo. A única região que vai avançar será o Agreste do estado, a segunda macro, porque com a quarentena que foi estabelecida, em especial na quarta região, tem apresentando nesses primeiros dias da semana uma melhoria mais expressiva nos indicadores e vão avançar então para a fase 4, se igualando às atividades do plano de convivência que já estão liberadas no Sertão, na terceira e na quarta macro, permitindo-se então a abertura do comércio varejista, salões de beleza, shopping e comércio de carros. Continuamos analisando os dados permanentemente e a tendência, se houver segurança dentro dos indicadores sanitários e os números estabilizados, como temos visto, é a liberação no dia 20, da etapa 6 do plano de convivência, permitindo-se a abertura de serviços de alimentação e academias de ginástica. Gostaria de ressaltar que o plano de convivência é fruto do trabalho do governo, mas também da união de todos os pernambucanos que colaboram com ele. Pelo lado do poder público, realizamos o maior esforço logístico, sanitário e de mobilização de recursos humanos de nossa história, em um movimento que continua, ainda não acabou, que está hoje muito focado na abertura de leitos e da nossa capacidade instalada no interior do estado. Devemos, inclusive, na próxima semana, estar abrindo as portas do Hospital
do Sertão Eduardo Campos para atender a população da terceira macro-região, cuja sede é Serra Talhada. Também estamos contando com o apoio fundamental dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente, cuidando dos pacientes ou atuando em outras áreas também cruciais, como os nossos laboratórios, a vigilância sanitária e epidemiológica. Mas, sobretudo, é a nossa população que teve e tem um verdadeiro papel crucial. É a conscientização de cada pernambucano, que é importante para darmos sequência nesse nosso plano de convivência. Cada novo passo é uma conquista e não podemos perder o que foi alcançado até agora com todo esse esforço demandado de nossa sociedade. Temos visto algumas cenas de pequenas aglomerações e pessoas sem máscara. O vírus ainda está entre nós, sempre repetimos isso. Para seguirmos em frente, precisamos do cuidado e da responsabilidade de todos em cada momento em que se permite conviver nesta nova normalidade. Se nossas atitudes tiverem impacto para a transmissão do vírus e nós tivermos impacto na rede hospitalar e comprometendo a saúde das pessoas, nós não iremos hesitar em dar passos para trás neste plano de convivência. Não queremos que isso aconteça em Pernambuco. Queremos continuar avançando e, para isso acontecer, depende da consciência de cada um de nós. Então, pratiquem o distanciamento social, mesmo com a retomada de atividades. Mudando agora a nossa pauta, vamos falar sobre funcionamento das igrejas, tá? Ainda na semana passada, o governo do estado, na coletiva de imprensa, que você conferiu agora há pouco, falou que os templos estão autorizados a funcionar, tá? As igrejas e templos religiosos estão autorizados a retomar as suas atividades. Sobre isso, a Diocese de Caruaru realizou na manhã desta segunda-feira uma coletiva para falar sobre a reabertura das igrejas católicas, tá? Nós vamos conferir agora um trecho dessa coletiva e as igrejas só retomam as suas atividades no dia 18 de julho. Vamos conferir a coletiva. Posso tomar como referência. Então, a primeira coisa que eu queria destacar nesse decreto é que é obrigatório o uso de máscaras para o ingresso em nossos templos, em nossas igrejas católicas. É obrigatório o uso de máscaras durante as celebrações litúrgicas. Por favor, isso é um ato, é um gesto de caridade. É um gesto de caridade cristã para com a outra pessoa, para com o nosso irmão, que porventura não tenha ainda sido infectado. E eu que também posso ter sido infectado ou não. Então, o uso da máscara, obrigatoriamente nas celebrações, é mais do que uma lei. É um gesto de caridade cristã. Em segundo lugar, gostaria de destacar que as pessoas idosas, aquelas com mais de 60 anos de idade, especialmente aquelas que já possuem algumas enfermidades, ou como hoje se costuma chamar, as comorbidades. Essas pessoas devem fazer a comunhão espiritual em casa, devem participar da Santa Missa através dos meios de comunicação, até que tenhamos a vacina ou um medicamento seguro que proporcione às pessoas mais idosas, acometidas de enfermidades, a uma participação segura nas orações. Então, crianças e idosos, por favor, continuem em casa para que, deste modo, possam preservar a sua saúde. É claro que nós cuidamos da vida, da dignidade da vida, muito embora o nosso objetivo seja a vida eterna. Porém, quem não cuida bem da sua existência terrena, também não cuida bem da sua vida em eternidade. Outro aspecto que eu queria ressaltar é que durante a pandemia, exclusivamente durante a pandemia, a comunhão eucarística será distribuída
apenas na mão. É claro que o modo ordinário da comunhão eucarística é na boca, mas não esqueçamos, estamos vivendo um tempo de contágio, de pandemia, e nesse período da pandemia, apenas nesse período, a comunhão será distribuída exclusivamente na mão, porque o próprio decreto do governo assim também estabelece que nós não podemos, para o bem comum e da saúde de todos, nos aglomerar. Como eu falei, as igrejas católicas aqui em Caruaru só retomam as suas atividades no dia 18 de julho. Na sessão virtual da última quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Caruaru, o vereador presbítero Andrei Gouveia pediu a prorrogação da Comissão Temporária Especial que apura e analisa a situação dos kits alimentares aqui em Caruaru. O presbítero Andrei conversou com a nossa equipe sobre esse assunto que a gente vai conferir agora. Olá, meus amados irmãos, cidadãos caruaruenses. Com muita alegria, com muito prazer, me dirijo a você para apenas trazer que nesta última sessão virtual plenária da Câmara Municipal de Vereadores, eu apresentei uma indicação à Compesa para que haja a regularização no abastecimento de água ali do bairro Parque da Cidade. Eu fui procurado por vários moradores ali daquela localidade, trazendo ali a problemática do abastecimento de água da Compesa. Então fica aqui a minha reivindicação, a minha indicação para que a Compesa, o mais rápido possível, regularize o fornecimento de água que é tão precioso, tão importante nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Deus abençoe você e pode contar conosco. O primeiro bloco do Em Pauta fica por aqui, mas não sai daí, que daqui a pouco a gente conversa com o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos. Ele vai falar sobre uma ferramenta de monitoramento dos casos da Covid-19 aqui em Caruaru e também sobre um aumento ou queda no número de casos do coronavírus. Você não pode perder daqui a pouco a nossa entrevista. Não sai daí. O Em Pauta já está de volta e está comigo aqui na tela, dividindo a apresentação agora do programa, com os comentários de toda segunda-feira, a jornalista Lousiane Neves. Boa tarde, Lousi. Boa tarde, Leonardo. É sempre uma alegria iniciar a semana aqui com você, ainda mais para tratar de assuntos tão importantes para quem nos assiste aqui na TV Câmara Caruaru. Exatamente, Lousi. A gente vai falar agora com o secretário de Saúde de Caruaru, Francisco Santos, sobre uma ferramenta desenvolvida pela Universidade Federal de Pernambuco para monitoramento e acompanhamento dos casos de Covid-19 aqui em Caruaru. Essa ferramenta ela é financiada pelo Reino Unido e vai ajudar a Prefeitura de Caruaru a monitorar os casos de coronavírus aqui na cidade. Secretário, seja bem-vindo ao Em Pauta aqui na TV Câmara Caruaru para a gente conversar sobre essa plataforma desenvolvida pela Universidade de Pernambuco para auxiliar a Prefeitura no monitoramento dos dados da Covid-19. Eu gostaria de, então, começar perguntando qual a importância da plataforma Pátio para o município de Caruaru. Seja bem-vindo. Obrigado pelo espaço mais uma vez, eu que agradeço, em nome da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. A plataforma Pátio, a plataforma Pátio foi desenvolvida já durante a pandemia, uma parceria que a gente já tem com a UPE, porque a UPE dentro de Caruaru tem um curso de sistemas de informação. Ela faz uma parceria também muito forte dentro da Armazém da Criatividade, é bem interessante isso. A gente tem a necessidade de qualificar mão de obra aqui, de resolver problemas reais, então tudo isso acabou nos aproximando. É uma plataforma que serve para que a gente faça o registro e acompanhamento dos pacientes com síndromes respiratórias e principalmente síndromes gripais na rede de saúde como um todo. Qualquer serviço, inclusive na rede privada. A rede privada também tem acesso à alimentação das informações, os laboratórios privados também têm. Eles podem utilizar a ferramenta, vão lá e notificam os casos. Nessa ferramenta que a gente tem todas as notificações, por exemplo, dos testes que foram realizados, as pessoas com síndromes gripais do município, tudo já referenciado, e tudo
com uma possibilidade de acompanhamento muito mais fácil. Então, quando o caso é positivo, a gente liga para a pessoa para confirmar, para informar ela que o caso é positivo. A gente informa a equipe de saúde, se ela estiver vinculada a uma equipe de uma unidade básica de saúde, que também faz o acompanhamento e pode fazer o registro dentro da plataforma. Então, eu tenho um panorama geral onde eu tenho a entrada de vários pacientes em vários locais. Para vocês terem uma ideia, a gente já tem hoje no pátio quase 12 mil usuários de Caruaru, 12 mil pessoas que já estão dentro dessa nossa base. Dessas, eu tenho hoje mais de 500 pessoas acompanhadas com atendimentos médicos por telefone. Eu tenho cerca de 500 pessoas também acompanhadas por unidades básicas de saúde. E nela eu consigo usar várias informações. Então, eu consigo saber qual é a taxa de contaminação do município, qual é a média móvel de casos, que é uma coisa que as pessoas estão começando a entender agora, que a imprensa está mostrando de maneira mais ampla, a média móvel dos últimos 7 dias, que é a média dos casos nos últimos 7 dias. A média de óbitos nos últimos 7 dias. A gente tem toda uma série de informações que a gente fez uma convergência para o mesmo local. E é uma produção local, nossa, do município, com a universidade e com o apoio de um parceiro internacional, que foi o Reino Unido, está bancando essa estratégia. E isso vai fazer com que a gente consiga utilizá-la, não só agora, inclusive pós-pandemia, ela vai continuar sendo utilizada, a gente vai incorporar novos agravos que podem ser registrados nela, e ela fica como sendo um legado da pandemia aqui para a nossa cidade. Secretário, como é que vai funcionar, então, essa ferramenta, né, na prática? A gente tem todas as nossas unidades de saúde recebendo pacientes. Nessa recepção de pacientes, se eles se enquadram em determinadas síndromes gripais, as unidades passam a fazer o registro dessas pessoas dentro do sistema. Na verdade, a gente já vinha fazendo isso, foi aprimorando o sistema. Até que a gente encontrou um parceiro para facilitar demais a aceleração do projeto, que foi o governo do Reino Unido, né? Por meio da embaixada deles. Então, as pessoas vão chegar nas unidades de saúde, a partir da notificação de alguns sinais e sintomas, isso é colocado no sistema, e aí a gente faz o acompanhamento dessas pessoas. Então, a gente tanto faz o registro da informação, como também, quando o paciente é confirmado, vai no sistema, a gente avisa as equipes. Também serve, ele é um sistema que junta também a regulação de saúde, que é o seguinte: a gente tem profissionais hoje, médicos, que estão dentro da nossa regulação, ligando para esses pacientes, sabendo do quadro clínico deles, e eles fazem todos os registros nesse sistema. Então, a gente sabe quantos pacientes estão sendo acompanhados, quais foram os pacientes que evoluíram positivamente, quais foram que tiveram evolução não positiva e aí tiveram que ser encaminhados para outros serviços. E aí todos os serviços do município passam a utilizar essa ferramenta. Então, a gente acaba integrando as informações tão necessárias nesse momento para que a gente tome decisão. Louise. Secretário, nós estamos vivendo um momento delicado sob o ponto de vista da saúde pública e também do ponto de vista financeiro. E aí eu gostaria de saber se o uso da plataforma Pátio vai trazer economia de recursos e insumos para a saúde aqui do município de Caruaru. Uma ótima pergunta. Vai sim, porque se eu acompanho o paciente precocemente, provavelmente eu vou ter uma chance maior de intervir enquanto o agravo ainda não está estabelecido de maneira tão agressiva. Então, isso vai reduzir os insumos. Então, outra coisa que pode acontecer com muita frequência é a gente fazer a evolução adequada. Então, ao invés de eu fazer uma visita domiciliar desnecessária, ou então de eu esperar esse paciente chegar a um determinado serviço, eu posso já encaminhar uma equipe para lá, que isso também tem no sistema. A gente tem um acompanhamento telefônico e tem um acompanhamento que é feito pelas unidades de saúde. Com isso, a gente é muito mais assertivo. A gente sendo mais assertivo, eu vou ter uma despesa menor. E nesse momento é muito importante essa preocupação, porque a gente tem uma queda bruta de arrecadação, e isso interfere no cotidiano da saúde pública. Bom, algumas cidades, né, do país estão retomando suas atividades econômicas, a exemplo de Caruaru, que inicia hoje, nessa segunda-feira, mais uma etapa da retomada das atividades econômicas. E aí é certo que uma das maiores preocupações da gestão
é um aumento no número de casos, já que a gente vai realmente encontrar mais pessoas circulando pelas ruas. Então, eu acho que seria muito importante o senhor pontuar quais seriam as maiores precauções que as pessoas deveriam ter nesse momento para que essa retomada seja o mais segura possível para a população no geral. Estamos todos aprendendo, então não existe receita pronta. Até porque a gente não sabe exatamente qual será o comportamento das pessoas. A gente vai ter que medir isso durante o processo. A reabertura foi feita de diversas maneiras no mundo todo. Se a gente parar para fazer uma análise de cada experiência, poucas se assemelham. Então, assim, a gente vai ter que olhar para dentro mesmo nesse momento para compreender quais são os reais impactos nesse momento. Até porque eu eu tenho parte da população imunizada, eu tenho parte da população que mesmo com reabertura não vai sair. Eu tenho também um percentual grande de pessoas que estão conscientizadas, então eles sabem que vão ter que ter mais cuidados em relação à utilização de máscara, questão do distanciamento e tudo mais. Mas tudo vai ser um processo, a gente não tem resposta pronta. A gente imagina que vai ter, sim, um aumento do número de casos, mas não só por isso, porque a gente agora está, inclusive, com uma unidade móvel de testagem, que a gente vai circular mais com ela na cidade e a gente vai aumentar o número de testes. Então, não necessariamente o aumento do número de casos vai estar vinculado ao aumento devido à abertura das atividades comerciais. Como é que a gente vai medir o impacto das atividades comerciais realmente? Não é um curtíssimo espaço de tempo, vai levar algum tempo para a gente fazer essa análise de maneira adequada, e é percebendo os casos graves e os casos também os óbitos. Então, isso vai fazer com que a gente consiga ter uma visualização mais adequada das reais repercussões. Fora disso, o resto é especulação, porque não é só o isolamento que vai determinar se eu vou ter isso, porque com certeza a gente vai ter uma queda no isolamento, mas a queda no isolamento não tem uma repercussão direta e imediata. Isso também vai ter que ser visto ao longo do tempo. Então, eu acho que pode ser que a gente tenha um comportamento diferente dos outros lugares. A gente vai ter que esperar um pouco. A gente vinha com a tendência de redução de casos graves e óbitos há 2 semanas. Então, a gente tem uma redução, sim, há 2 semanas, explícitas disso. Então, todos os lugares foi assim. Quando a gente vem de estabilização e com 2 semanas de queda. Em todo lugar foi assim. Quando houve 2 semanas de queda, começa a se entrar em outras etapas. E aí você vai vendo se essas outras etapas garantem que essa tendência continue, ou eu vou ter uma outra estabilização para depois uma queda, ou então eu posso ter uma estabilização ou uma subida. Isso vai tendo que ser avaliado semana a semana. Secretário, se há uma especulação ou uma análise sobre o caminho do coronavírus, né, que vinha da região metropolitana, agora passa pelo interior e continua para o sertão do estado, é uma informação segura a gente dizer que a gente está meio que vivendo o pico dos casos no interior, ou está havendo uma estabilização, já que a gente passou por uma quarentena um pouco mais rígida nos últimos dias. Como é que o senhor enxerga um pouco dessa situação relacionada aos casos? O senhor falou que houve uma estabilização nos casos graves, nas mortes, mas no âmbito geral, como é que o senhor vê essa questão? A interiorização, ela iria acontecer, a gente está vendo interiorização no Brasil. Basta a gente analisar o que está acontecendo agora, por exemplo, no estado de Goiás, no Mato Grosso do Sul, no próprio Minas Gerais. Então, não é um fenômeno pernambucano, nem muito menos caruaruense. Caruaru era a cidade, segundo a SUDENE, mais vulnerável ao coronavírus de todo o Nordeste. Então, não era só da região agreste, não era só do interior, não era só de Pernambuco, era do Nordeste inteiro. Por diversas características, dentre elas, ela é a região que está mais próxima da região que deveria ser o nosso epicentro inicial, que seria a região metropolitana. Então, qual é a região do interior mais próxima? A nossa. Qual é a cidade que concentra os serviços de saúde? A nossa.
qual é a cidade que desenvolve atividades comerciais que dependem muito de fluxo de pessoas? É a nossa. Qual é a cidade que tem um cruzamento de 2 rodovias federais? É a nossa. Então, isso já era esperado, só que o trabalho que a gente fez tornou Caruaru não um problema, mas um exemplo de muitas ações que a gente fez. E Caruaru era para ter sido um problema para o Nordeste, não era para ter sido um problema para Pernambuco, era para ter sido um problema para o Nordeste. Essa interiorização e esse pico, a avaliação que a gente consegue fazer no momento, pode ser que a gente mude, porque é uma doença que a gente está aprendendo com ela, mas é como se a gente tivesse vivido, a gente não teve pico, a gente teve platô, a gente não teve nenhuma semana ou 2 semanas estouradas e depois de cair. Não, a gente tem um momento, uma estabilização e uma queda. Mas não é um aumento agressivo também, que era o que todo mundo vinha lutando para fazer. A gente não teve colapso do sistema de saúde, não teve nada disso. E a gente tem um deslocamento de pessoas da zona do interior para a capital, mas isso sempre aconteceu. 90% dos leitos de UTI estão na capital, então é óbvio que vai ter um fluxo migratório por questões sanitárias. Então isso não está acontecendo agora como se fosse um fenômeno extra por conta do coronavírus. E a interiorização é esperada. Isso vai acontecer com todas as regiões. É isso que a gente está percebendo no mundo todo, até porque a gente não fez lockdown de verdade no país. Então, Caruaru fez houve em Caruaru um aumento, uma restrição maior e um apoio maior, principalmente no Parque 18 de Maio. Mas não houve lockdown em canto nenhum. Nem em lugar nenhum no Brasil teve um lockdown de verdade, a ponto de você ter o fechamento de todas as atividades e todas as comunicações, seja elas aéreas, aquáticas e também terrestres. Isso não aconteceu em lugar nenhum. Aconteceu um aumento da fiscalização. E aí, como a gente não fez em nenhum lugar lockdown de verdade, a gente não sabe exatamente qual é o mecanismo que a gente vai ter de impacto na população, porque eu não tenho como limitar, ali só tem 100 mil pessoas, e dentro daquelas 100 mil pessoas eu consigo fazer uma análise melhor. Secretário, obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta, mais uma vez, na TV Câmara Caruaru, para a gente conversar sobre saúde e coronavírus. A gente te espera numa próxima oportunidade, falando sobre essa e outras pautas também. Eu agradeço pelo espaço e a gente está sempre à disposição e agradeço pelo papel que vocês vêm desempenhando para que a gente mantenha a nossa população sempre informada com um dia de mais atual. Obrigado. Lose, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um Em Pauta. Toda segunda-feira a gente conta com a sua ilustre presença aqui no programa. Até a sua próxima participação. Obrigada, Léo. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos uma semana bem produtiva e até segunda-feira que vem. E o Em Pauta dessa segunda-feira fica por aqui. Agradecemos o carinho da sua audiência. Lembrando que você pode ajudar a fazer a programação da TV Câmara, enviando a sua sugestão através das nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, @TV Câmara Caruaru. E se você perdeu algum conteúdo, você pode assistir e reassistir lá no nosso YouTube, também TV Câmara Caruaru. Obrigado pela audiência e até o próximo Em Pauta.